Olá, pessoal. Sou Cássio Bettini, mais uma vez aqui, hoje entrevistando e batendo um papo, na verdade. Não gosto nem da palavra entrevista, mas é bater um papo, né? Com o meu amigo Carlos Aranha, que ministrou um meetup outro dia, um painel no meetup fantástico, né? Deu uma repercussão assim muito boa, viu, Carlos? Foi bem legal mesmo, a dinâmica que você abordou, do jeito que você abordou, e o assunto também, que era um assunto altamente relevante. E a gente vai falar aqui sobre tecnologias, tendências, né, e tudo que tem a ver com esse mundão que a gente está vivendo aí de novidades e tal. E o Carlos, ele é empresário, empreendedor, toca duas empresas, né, que ele vai falar o que é aqui, uma de suco verde vivo, né, que é o nome, e a outra ONE, O-N-E, que ele vai também, que é voltado para o agronegócio, que ele vai explicar. Carlão, seja bem-vindo. Que legal, cara, poder falar contigo aqui e a gente compartilhar, né, conhecimentos com todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado a todos que estão ouvindo também. Vamos embora. Seja muito bem-vindo novamente. Diz aí, o que é o Suco Verde Vivo e a ONE, essas empresas suas? Cássio, eu queria deixar bem claro que é um privilégio estar do seu lado, cara, na telinha aqui, muito legal. E nós estamos aqui no interior de São Paulo, nós somos aqui da região de Araçatuba, Santa Adélia, Catanduva, Rio Preto, e em 1989 eu resolvi voltar para a roça, né? Porque, pô, você nasceu na roça, eu era sonâmbulo, então a madrugada inteira eu ficava andando no sítio do meu avô, lá em Santa Adélia. Eu chegava Com em casa quantos cheio de anos? Quantos anos carrapato. você tinha? Eu comecei a andar, eu já alcançava aquela tramela, sabe aquela tramela da porta, e saía Sim. andando. A minha avó falava que quando eu voltava cheio de crina de cavalo e carrapato, eu estava com o Saci Pererê, né, fazendo trança em cima do cavalo, no pelo. Eu subia em cima do cavalo no pelo, né, sem sela, e chegava Do em casa todo mato, cheio né, de cara? crina. Do mato. Você era um No moleque do mato, mato. né? No mato, imagina, no mato, Mas. pequenininho. E de vez em quando eu chegava cheio de barro, pé cheio de barro. E minha avó falava que eu estava falando caiara com a sereia. Que Que eu ia lá no delícia. brejo, né? Ficava andando lá, Mais sonâmbulo, né? lúdico, mais lúdico que isso, né? É impossível, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo total, né, cara? Meio do mato É, é mesmo. que a água de, é que a água de Santa Adélia é meio alcalina, sabe? Então lá você Hum. fica, eu já era meio perturbado, então quando eu nasci lá em Santa Adélia, eu fiquei mais, né? Você sabe, né? Fala com o Laerte, ele vai ficar bravo comigo que eu tô citando ele. Ele me conhece, E meu aí, e filho, aí, e aí? ele mora em Birigui, né? E aí, É. cara, eu saí de casa com 16 anos, e aí chegou em 1989, eu estava com 25 anos, eu falei, pô, eu não posso ficar sem roça, né, cara? Eu não posso ficar sem. Já estava perdendo o barro do pé, né, o Cássio? A gente não Pois é. consegue nunca limpar, né? Tá cheio de terra. Aí eu comprei um sítio, eu tinha um dinheirinho, o Collor ia dar aquele bote, sabe, do Collor? Ele ia dar um bote, né? Muita gente não lembra. Aí, Isso aí foi em 89, é, né? Foi eu estava grave. com o dinheirinho aplicado, lembra, né? Tinha que aplicar, né? 80%, que Sim, era 80% ao mês, lembra? Você tinha que isso. aplicar, senão você perdia tudo. E eu olhei para cima, olhei para baixo, falei, isso vai dar uma merda federal. Aí eu comprei um gurgel lá em Rio Preto, meu pai morava em Rio Preto na época, ele tinha saído de Santa Adélia, mas uma época lá, depois fui para Jundiaí. Comprei um gurgel, um X12, e fui para Minas, e lá que eu morava na cidade, né, do Rio de Janeiro, mas eu estava lá por acaso, né? Foi assim uma coisa do destino, eu não queria ficar lá. Acabei ficando 15 anos, cara, na cidade do Rio de Janeiro. Imagina um caipira morando no Rio de Janeiro, né? Fiquei doido lá, Nossa. né? Apaixonei. Casei com carioca e tudo mais que você imagina. Legal, E legal. aí eu comprei um sítio de 5,5 alqueires no sul de Minas, que é um meio do caminho, né? Minas é o Sim, meio do caminho, né? Minha alma é mineira, meu sangue é paulista e meu coração é carioca. que Deu louco. zebra. E eu comecei a mexer com essa questão dos recursos hídricos e do agronegócio sustentável. Eu queria entender por que meu avô, por que meus tios, meu pai, tinham uma bronca de ser produtor rural. Cássio, por que você, putz, reclamar, puta, não consigo ganhar dinheiro,
tenho luz elétrica, não tenho carro, não tenho sapato, todo mundo ferrado, né, meu? E aí vinha o cara com um caminhão lá, comprava tudo, né, Cássio? Preço de banana, né? Banana Sim. tá cara agora. Antigamente era barata. E deitava e rolava em cima né, de tudo, né, Cássio? Sim. Do E o produtor, produtor né? rural lá, pastando, né, meu? Sim. Sempre, né? O jeca tatu, né? Cheio de Sim. lombriga, bicho de pé, carrapato, né? Aí você começou a desenvolver algumas coisas, então, nesse sentido, para... Eu, assim, comecei com 25 anos a entender por que o agronegócio brasileiro é uma coisa sustentável para poucos. Por que o agronegócio brasileiro é sustentável para poucos? Aí eu fui entender um negócio chamado valor agregado. Como é que você agrega valor ao produto que você está vendendo na casa? Como é que a gente está? Nós Ok. estamos trabalhando aqui com internet, né? E como é que nós agregamos o valor ao nosso produto, ao nosso serviço, que nós estamos discutindo aqui? Eu estou com 56 anos, ou seja, já fazem né, quase 31 anos que eu tentei entender. Estou tentando entender ainda o que é o Sim. agronegócio sustentável. E estou partindo agora para o agronegócio autossustentável, que é mais uma coisa meio autista e meio sonâmbula, né? Porque eu estou cego, né? Estou andando no meio da floresta. Então, no E teu ponto de eu, vista, o que é o autossustentável? O agronegócio autossustentável? olha, Cássio, eu estou A estudando ainda. Eu concepção. estou tendo um mentor lá da Softex de Campinas, que a prefeitura de Jundiaí, né, meus pais moram lá. Aí, em 2000, eu fiz uma proposta para um senhor da prefeitura de Jundiaí, chamado Jaime Martins. Ele era diretor de Relações Internacionais da prefeitura de Jundiaí. Ele morou 20 e poucos anos na China. Cara, assim, brasileiro, aqui de perto, né? Esqueci o nome. Pederneiras. Ele é de Pederneiras. É qual Deve estar rua? com uns 90 anos. É. Ele me chamou para fazer uma parceria institucional com a prefeitura de Jundiaí, e isso em 2004. E nunca mais paramos, demos uma pausa lá tal. Eu voltei para o interior, né? Resolvi voltar depois de 34 anos. Falei, eu vou voltar para onde eu nasci, perto, né? Errei o alvo, mas estou 150 quilômetros de Santa Adélia. E se eu soubesse que era tão bom, eu tinha voltado antes, Cássio, mas não dava, né, meu? Não tem como você controlar, né, Cássio? Carlão, fala para a gente o que é o agronegócio autossustentável. Então, Cássio, a primeira coisa que nós temos que ter é infraestrutura sustentável. Você não pode depender de energia elétrica, você não pode depender de mobilidade, de transporte, que você não seja dono de toda a cadeia produtiva, desde o combustível até a manutenção disso. Você Deixa, não pode deixa, depender do... deixa eu tentar entender, então. Vamos supor assim, vou pintar um quadro aqui. Vamos supor que você fecha uma área, né, uma terra, né, fechou essa área, e essa área lá dentro, você não precisa nada externo para ela produzir. Isso seria o autossustentável? Bem grosseiramente falando? Eu estou chegando na infraestrutura e na produção. Eu não tenho condições de falar do resto. A infraestrutura seria o quê? A parte de energia, a parte de transporte, mobilidade e a parte de armazenamento. E como você fazer o cultivar. O tipo Né? de cultura que você vai colocar no campo, agregar valor e não depender de insumos externos. Não Então, depender de... tá. Isso é em termos de infraestrutura e de produção, e de distribuição, certificação e tudo mais. Eu estou com a Legal. mão amarela porque eu estava cortando cúrcuma. Mas não liga, não liga Agora, não, porque não liga não que o pessoal não está vendo. é cúrcuma, tá vendo? Não Mas é não liga, não, nada. mas não liga que o pessoal não está vendo, a gente só está no Não, porque áudio. pode, já falaram que isso aqui. O que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é cúrcuma. É Porque cúrcuma. pensa que é maconha, alguma coisa Sei assim, né? lá, que os caras Cigarro vão de pensar, né? paia, né? É Pensa qualquer qualquer coisa. coisa, né? Hoje em dia, né, meu? Se você Não, deixar, mas né? peraí, só para a gente voltar aqui, para entender bem. Legal, você está trabalhando há muito tempo em descobrir
mecanismos para tornar uma área autossustentável. Né? Para quê? Para produzir alguma coisa com valor agregado. Está correta essa Sim, afirmação? Tá? Que legal. exatamente. E hoje você toca essas duas empresas, uma que é de alimento, que é a Suco Verde, né? Suco orgânico verde, ou suco verde orgânico, não sei, e essa Suco outra que é Verde Vivo. suco verde vivo, desculpa. E a outra é a ONI, quer dizer o quê, essa sigla? ONI. ONI quer dizer orgânico, natural e ecológico. E ecológico, que é esse voltado para o agronegócio, não é? Você tem E hoje, infraestrutura. tá? Hoje, por exemplo, se alguém quiser contratar o Carlos para desenvolver algum trabalho desse gênero numa área que ele tem, num sítio, né? Ou, enfim, se ele quiser desenvolver alguma coisa nesse sentido e te chamar, você pode ajudar como? A primeira coisa que a gente tem que fazer seria nós, que é uma equipe multidisciplinar, tá? Eu não sou engenheiro agrônomo, a minha área é TI, e todo cara de tecnologia da informação é enxerido, né, Cássio? Quer se meter com Sim, tudo. claro. Então, como eu tenho essa raiz, né, de ser produtor rural, de família, né, tal, eu tenho parceiros, inclusive um meu grande parceiro faleceu agora, Luiz Geraldo, engenheiro agrônomo lá de São Roque. Mas eu tenho outros parceiros, mas ele foi uma perda, putz, assim, você nem imagina, cara. Até hoje eu estou perdido. Ele faleceu há pouquíssimo tempo, um jovem, um garoto, e engenheiro agrônomo, né, formado em Londrina, né? Putz, cara, esse cara é muito bom. Ele Mas entende vamos lá, tudo, volta para cá, volta para cá. Vamos lá. levando a equipe multidisciplinar para o campo, fazer um diagnóstico holístico, Sim, fazer uma análise de sistemas, né? Eu sou analista de sistema, né? Então, sim, analisar o sistema holisticamente. O que você tem de ah, que você tem dois tipos de coisa. Você tem coisas que estão, você tem ativos que estão manifestados e você tem ativos que estão, digamos assim, dormentes, eles não estão manifestados, estão em estado latente. Então você tem que saber os ativos, que eu só trabalho com ativo, tá? Eu não trabalho com passivo, esse negócio, você está doente, essas coisas, não. Todo mundo é doente. Então sim, vamos pensar no que você tem de saúde. Né? Você tem saúde, tá. aqui, ali e tal. Né? Então, os ativos que estão em estado manifestado, ele fala, você já tem isso, não precisa gastar. Você já tem um ativo em termos contábeis, tá? Vamos falar em termos financeiros, em termos de contabilidade. Você tem os ativos aqui, porque tudo, eu pego a contabilidade do cara, o balanço patrimonial, eu pego o demonstrativo do resultado de exercício e pego fontes de uso de recursos. Eu também não sou economista, mas também me meto um pouco nessa coisa. Os ativos que o cara tem, ver o patrimônio dele, os ativos que estão em estado manifestado e os ativos que estão em estado latente. Porque às vezes você tem um puta negócio e você não sabe. Entendi. Aí você Né? identifica com esse mapa, digamos assim. Identifica com essa equipe, uma equipe multidisciplinar, entra lá e vê. Bom, aqui você pode ter tantos megawatts por hora de energia fotovoltaica. Você pode ter tantos megawatts por hora de biogás, de metano, para você queimar e gerar energia. Legal. Você tem tantos metros cúbicos de água potável aqui no seu sítio. O seu solo tem uma fertilidade muito boa. Você tem aqui uma biodiversidade, você tem tantos tipos de coisa, as culturas que você pode usar. Você já tem uma instalação, você tem já equipamento, a gente só vai fazer o retrofit, que eles falam. Né? Fazer o retrofit é você tornar a coisa ecologicamente sustentável. Amigavelmente sustentável, né? Eco-friendly, né, que eles falam. Legal. Então, Você sabe o que você está falando? Deixa eu fazer até um parênteses. Num dos Walking Together, acho que foi na segunda edição que nós fizemos aqui em Birigui, veio um cara top, Paulo Dancieri, da Coima, né, que ele fez uma apresentação fantástica, e ele mostrou que, através dos estudos, enfim, que ele fez, ele mostrou que o Brasil poderia produzir muito mais do que ele produz. Né? Ele falou mais voltado para a agropecuária.
que poderia produzir muito mais. Eu sei que a tua área está falando um pouco mais voltado talvez ao agronegócio, e, bom, agronegócio inclui agropecuária também, né? Então, ele mostrou, ele falou, se utilizasse um pouco mais de recursos e tecnologias e de inteligência no negócio, poderia produzir muito mais do que se produz, né? E essa linha que você está falando, na hora que você estava comentando, de identificar todo o potencial de uma área, né, de uma terra, né, o que ela pode promover ali, eu estou achando bastante interessante. E no teu ponto de vista, você acha que tem muita gente, muito dono de propriedade, que não aproveita adequadamente as terras? Cássio, 90% da área agrícola brasileira não é Subutilizado. mal utilizada, não é nem subutilizada, não é sustentavelmente utilizada. A palavra Tá. é sustentabilidade, porque se fala muito dessa palavra. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você ter dinheiro em caixa, é você vender um produto por um valor que você tem um retorno dele, um investimento, você está investindo. Como é que você vai vender um troço por R$ 10, sendo que você gastou 20 para você produzir, Claro, né? claro, claro. Tem como, não existe fórmula mágica, né? Então, o que acontece? O Brasil, ele é hoje sustentável em termos de agronegócio, não tem sombra de dúvidas. Quantas crises que nós passamos nos últimos 40, 50 anos no Brasil e o agronegócio se mantém em pé. É o que sustenta o Brasil, são as exportações de commodities agrícolas primárias, que é o nosso grande Sim. erro. Isso funciona desde 1500, quando chegaram os Sim. portugueses, pau-brasil, os minérios também, né? Claro, né? Manda a Minas Gerais. riqueza primária, né? Vai embora, né? Não processada, não industrializada. Aquela coisa do cara vender granel, lembra o graneleiro? Sim, Né? A claro, gente ia, claro. né? Granel, navio graneleiro tal. Tem cara que está ganhando dinheiro também com isso. E o grupo Sim. Balbo, que é o Native lá de Sertãozinho, que ele vende navio de álcool orgânico para a L'Oréal de Paris. Só que quanto custa 1 litro de álcool orgânico para a L'Oréal de Paris fazer perfuminho para as menininhas lá de Hollywood passar atrás da orelhinha? Uma Legal. grana preta. Sim. É mais cara do que cachaça. Ele agregou valor fazendo um produto diferenciado, né? Produzindo E é uma o coisa único cara diferenciada. que não quebrou em Sertãozinho foi o Grupo Balbo. Eles têm 24 mil hectares da Native Alimentos, tudo orgânico Legal. certificado. É um exemplo que eu dou sempre. Tem outros, tá? Tem outros, e que eu não Mas eu vou queria, citar. eu queria saber assim, ó, eu queria saber assim, para nossa realidade, né, aqui do interior paulista, por exemplo, é claro que isso daí serve, né? Tem gente aqui que está ouvindo até lá de Portugal, eu tenho certeza, né? Tem amigo na Austrália que está ouvindo também, enfim, a abrangência desse advento da internet, né, abre fronteiras. Mas, aqui para a nossa região, por exemplo, a gente sabe que tem muita terra, muita gente que tem um sítiozinho, né? Eu conheço um cara que ele tem, é um amigo nosso, que o Brito, ele tem um sítiozinho relativamente pequeno, né? Só que, cara, quando ele me mostrou lá o lugar que põe porco lá, não sei como é que chama isso daí lá, né? Onde tem os porquinhos que ele trata lá, cara, dava para você Chiqueiro. dormir. É, chiqueiro, é verdade. Olha, faz tempo que eu não Ou vou para a roça, hein, Pocilga, né? cara? Não, Pocilga. mas chiqueiro é Pocilga, mais legal, chiqueiro é mais roça. Cara, chiqueirinho. você podia dormir lá, cara, tão limpo que era, assim, o cara tinha um cuidado, né, e tem, né, na verdade, um cuidado com essas coisas ali, como ele trata a propriedade dele, que é fantástica, né? Então, para esse tipo de cara, vamos supor que você pode dar uma olhada lá e falar, cara, isso aqui tem jeito de você fazer bastante coisa diferente. Aí você dimensiona, né? Essas pessoas podem ser ajudadas a fazer um bom uso dessa terra. Quer dizer, é possível? Está disponível isso? Tem tecnologia. O Brasil hoje é um dos países. Nós temos aqui Piracicaba, por exemplo, e Araçatuba, são os maiores polos de agtechs da América Latina, se não do mundo. Você tem aqui em Araçatuba, eu não vou falar os nomes aqui, porque tem muitas empresas Não, gigantescas de tem, agronegócio. tem uma grande, pode falar, tem aquela grande lá, Solifitec.
né? Que ela é Soliptec recebeu prêmios internacionais, ela é uma startup, fantástica. é um unicórnio, é um unicórnio. Tá? Tive o prazer ali de É receber, o aqui, William veio, aqui, participou dos meetups, nossa, aqui é nessa não, uma turma, coisa assim. fantástico. E não tem uma só, não, tem várias, tem várias. Tem um pessoal É, de Berlândia. que Cara, legal. o Brasil é um celeiro de agronegócio. A engenharia agronômica brasileira hoje é muito parecido com a odontologia brasileira. Se você pegar a FOA, aqui da Unesp, Sim, se você for lá sim. para a Unicamp, lá em Piracicaba, inclusive o campus da Unicamp de Piracicaba, são os melhores odontólogos do mundo hoje. Eu conheci um aqui chamado Idelmo, que é um professor, o cara tem uma empresa, tudo, fábrica, aqui, tudo no interior de São Paulo. Estavam falando agora, né, do Rogério Gabriel, né? O cara mora em Rio Preto, né? O cara é dono da É, Pearsons, né? O cara comprou a Pearsons, né, meu? O cara é dono da maior escola tecnológica do mundo, 500 técnica, né? 500 mil alunos. Então, isso aqui é do interior de São Paulo. Ninguém fala nada, todo mundo gosta de falar mal, né, cara? Sabe como é que é? Brasil é bom a gente falar mal, né? E aí o que acontece? O agronegócio brasileiro, ele é sustentável porque ele está muito cascudo. Nós recebemos pancadas há 40 anos, só que chegou no momento de inflexão. Nós temos que parar de vender matéria-prima, área. né, sem processar. É. Tudo Mas eu bem ouço isso que há o tempo pessoal já, quer, sabe? mas Eu ouço faz muito tempo isso. há Ah, tem que mudar. 520 anos, né? Não, pô. Não, mas eu É, ouço desde 520 que eu anos que a era gente muito ouve mais isso. jovem, pô. A gente exporta o café em grão e compra o café já cheio de valor agregado, paga mais caro, sabe? Esse tipo de coisa, né? Compra um arroz, enfim. Poxa, É 71, né? pô, A Nestlé compra por 1 e vende por 70. É pois setenta e é, um, pois é. né? 71. A gente vende a saca do café orgânica, bonitinha, maravilhosa, certificada. A Nestlé faz o Nespresso, né, aquelas Isso, ampolas, sim, exato, custa 70 vezes o preço que ela pagou o café, entendeu? exato. Né? E a Alemanha é o maior exportador do mundo de café. Quantos pés de café tem na Alemanha? Eu Zero. queria saber, né? Deve ter uns dois. Quer dizer, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de café. Tem gente que está vindo da Colômbia para plantar café aqui na Serra aqui do Caparaó. Mas vamos falar de Araçatuba. Isso, vamos voltar aqui para a Araçatuba, nossa região. ela é muito parecida com a região do Vale do São Francisco, lá Petrolina, região da Bahia, Pernambuco. Por quê? Nós temos um subsolo muito rico, nós temos um negócio chamado aquífero Guarani, é simplesmente um oceano subterrâneo de água doce, Sim. água potável. Um oceano, não é nem um mar, não é um mar Mediterrâneo, é um oceano. É Acho gigantesco, que, vai até acho o que, Paraguai. acho que tem muita gente que está nos ouvindo aí que já deve ter visto, né, esse mapeamento, esse desenho, né, do tamanho desse aquífero, É, que é gigante mesmo, né? eu sou especializado em bacia hidrográfica. Eu fiz Legal, geoprocessamento de legal, bacias hidrográficas na PUC do Rio de Janeiro. legal, Então, legal. estudei na PUC de Campinas, na área de sistemas, aí transferi, surtei, resolvi ir para o Rio de Janeiro, tive aquele, né, um sonambulismo lá. Então, o que acontece? Nós temos aqui um solo muito rico, no Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro, 99,9%, temos uns casos de desertificação aí pequenininho no sul, no nordeste, mas 99% do solo brasileiro é fértil. Nós temos, assim, tipo, 1,5 m, 2, 4, 10, 20 metros de terra, solo fértil. Tem lugar que Que tem 20 legal, centímetros, mas legal. é uma coisa ou outra. E nós temos uma coisa maravilhosa, junto com a água e junto com o solo. Temos sol. Somos um país tropical e temos, assim, de 8 a 12 horas por dia de sol. Em agosto, agora, você vai não ver uma nuvem. Agora, nessa Nossa, semana, não vai ter uma nuvem. Então, o produtor rural, ele tem uma fertilidade muito grande, porque a fotossíntese no Brasil é uma coisa muito forte, porque você não tem períodos que não tem sol. Não é que nem lá na Finlândia, que tem o sol da meia-noite e tem a lua do meio-dia. Os nossa, que caras não louco, é têm sol, verdade. né? Chega lá.
O cara olha para o céu, tá a lua lá, que horas são? Meio-dia. Eu, quando morava em Sim, Manchester, eu passava mal. 9 da manhã não tinha luz, não você é tinha louco. sol. Que isso? E neve, frio, Sim. caríssimo, né? E o que acontece? Você tem que tentar ver se você realmente assim, utiliza culturas que aproveitem essa oportunidade que a natureza nos deu de nós morarmos num país com 850 milhões de hectares. Né? Nós temos 850 milhões de hectares úteis, úteis, Úteis. Fantástico. úteis. É o quinto país em área do mundo, mas é o primeiro em área útil. São Só, só, 8 só, milhões e meio de quilômetros ó, quadrados. como eu não entendo nada do agronegócio, mas dá uma recapitulada em algumas coisas que você falou agora há pouco, no início da conversa, do que é possível encontrar dentro de uma propriedade, né? Energia limpa, aqueles itens lá. Só dá uma recapitulada É, para gente. a infraestrutura, a primeira coisa que nós precisamos, infelizmente, né, depois do Tesla, é energia elétrica. Nós temos que ter energia elétrica e a Tá. custo zero, Cássio. O negócio de ficar pagando, eu acho legal, tal. Aliás, Temos que ter redundância, né? pagar energia elétrica é uma coisa que me incomoda demais no seguinte sentido. Eu não consigo nunca confiar no valor que a energia vem para mim. E eu não tenho a quem reclamar. Isso aqui, eu estou fazendo um desabafo aqui, porque eu acho que também cabe, porque milhões de pessoas, também centenas de milhares talvez aí, também sofrem do mesmo mal que eu sofro, que é não entender aquele negócio lá e não ter certeza de que você está pagando uma coisa justa. Cara, eu não consigo, já pesquisei, repesquisei, procurei, fui atrás, procurar lugares para poder reclamar a respeito disso. Chegamos até a ter debate no sentido de, cara, será possível que eu possa tirar o relógio de energia da minha casa e tentar me virar sozinho, com um lampião, se eu quiser? Sabe assim? E algumas opiniões diziam, não pode porque é obrigatório. Olha só a cultura nossa como é que é, né? E, Eu sou muito suspeito, Cássio, que eu fiquei quase 8 anos e meio trabalhando na Eletrobras, no Rio de Janeiro, na holding, na sede da Eletrobras. pô, então me ajuda aí. Eu sou suspeito para falar sobre essa questão da energia elétrica, né? Se vocês quiserem, acho que tem um filme chamado A Guerra das Correntes. É um filme novinho, saiu agora. A guerra entre o Thomas Edison e o Westinghouse. E no meio entrou aquele cara imponderável chamado Tesla. Imagina, final do século XIX, o Thomas Edison, o JP Morgan, banqueiro JP Morgan, o Westinghouse e um cara que estava descendo de navio da Croácia, da Sérvia, chamado Nikola Tesla. E a energia elétrica nos Estados Unidos, até hoje, né, mas ela é o que ela é por causa do Nikola Tesla, do Westinghouse e do Edison, né? E do Thomas Edison. E esse filme mostra, chama Guerra das Correntes. É um filme interessantíssimo, saiu agora. Dá para ver aí nos Se eu canais. assistir isso aí, além de eu saber da história, né, do nascimento da energia, eu vou também ter explicação para essa dúvida terrível que eu tenho de não confiar na conta de luz. Exatamente. Tem tudo lá. Na verdade, o JP Morgan, ele é o cara que ele trava tudo, porque o Tesla e o Westinghouse, eles queriam que a energia elétrica fosse uma coisa muito parecida com a internet hoje. Porque depois que o Sérgio Mota ele privatizou a Telebrás, nós somos uma potência mundial de tecnologia. Quanto que custava um telefone fixo em 94? 3, 4 mil dólares. Quanto custava uma linha celular em 94? 18 mil dólares a linha celular. Hoje você compra um telefone celular e você ganha 2 chips, 2 linhas. Não, Você tinha que tá, declarar imposto de renda. mas me fala o seguinte, não, é claro isso, todo mundo até lembra, me fala o seguinte,
só concluir esse negócio da energia para voltar nos tipos de recursos que a Terra pode promover para o cara, que ele pode fazer dentro da Terra. Mas só para fechar esse parênteses da energia, cara, me diz uma coisa, eu vou confiar em ti. Posso ficar tranquilo com o tamanho da conta que está chegando aqui? É justo? No teu ponto de vista. 50% da conta de energia elétrica, 49,7%, são impostos. É que nem cigarro. Tá, entendi. Tá. Então, tá claro, tá, não precisa falar mais nada. Fechou o assunto aí. Já fechou o assunto 49, 50% da conta de energia elétrica. Vão subir agora 20% a conta de energia elétrica. As Fantástico. distribuidoras já espetaram na ANEEL um prejuízo de 20%. O custo do nosso megawatt-hora é o mais caro do mundo. Se você pensar em termos de possibilidade, o Chile, que é uma tripa pequenininha, 50% do ano você não paga a conta de luz elétrica no Chile. O Chile, desculpa, o Chile, sim, ele manda a conta de energia elétrica zerada durante 6 meses no ano para o consumidor, porque eles têm energia fotovoltaica. Num paredão, eles têm um paredão lá, eles moram numa montanha nos Andes, eles só tem sol 50% do tempo, diferente da Araçatuba, que tem sol o tempo inteiro. Mas, Carlão, vem cá, vamos voltar para a Terra de novo. Aí é o seguinte, legal, cara, é isso aí. Metade é imposto e sabe Deus, outra parte é para outro, vai saber, como é que chama? Vai saber se você está bem aferido lá. Né? Não, então, metade é imposto, grande parte é incompetência administrativa, né, e até técnica. Então, quer dizer, a gente paga caro por incompetência geral e roubo, vamos dizer assim. Tá bom, era só isso que eu queria ouvir. Seria algo assim. Não estou tão fora, não estou tão fora aqui e posso ficar puto à vontade com essa conta que chega para mim, beleza. Quando eu estava na Eletrobras, cara... Não, peraí, não. Pode falar. A perda de consumo da geração e distribuição era de 25%. Então, a perda de consumo. Então tá, é incompetência isso daí. É a perda, tá incompetência, tá? Mas beleza, vamos voltar aqui para o nosso agronegócio. Vamos voltar para essa... Relembra lá aquilo que você estava falando, o que é aproveitável dentro de uma propriedade. Eu vou ser preso. Não vai. E outra, se for, vamos junto, eu vou junto contigo, fica tranquilo. A gente vai junto lá e fica batendo papo lá. Um advogado bom para pagar fianças. Não deixa de ser advogado. Lá tem o Marcelo Arruda também, que já gravou outro podcast, ele pode nos ajudar. Mas vamos lá. Dentro da propriedade, se eu tenho uma propriedade aqui, uma chacrinha, ou até mesmo um ranchinho aqui na beira do Tietê ali, e eu quero aproveitar o máximo ali dentro, eu quero realmente tirar os recursos ali, sem ferir a terra, o tal do autossustentável aí. Quais são as coisas mesmo que você tinha falado lá? Relembra para a gente. Olha, a primeira coisa é o sol, que é de graça ainda, né, Cássio? Então, dá para você gerar energia com ele, dá para... Painéis fotovoltaicos e também aquecimento, né? Você tem a parte de aquecimento, que eu acho interessante, tal, não é ruim aquecimento. É uma tecnologia um pouco mais antiga, mas Birigui, por exemplo, tem um parque tecnológico de aquecimento solar. Isso, exatamente, é isso aí. Né? E a questão dos painéis fotovoltaicos. Né? O Brasil ele exporta todo o quartzo, todo o silício bruto para a China e compra painel fotovoltaico. Todo o quartzo, todo o silício que a China usa para produzir os painéis fotovoltaicos são do Brasil. Putz, mais uma vez correu nisso. Vamos voltar para a propriedade. Vai. Mas eu estou pensando aqui o seguinte, alguém pode estar nos ouvindo que tem uma propriedade, né? E ele fala, caramba, velho, eu só estou gastando dinheiro lá dentro, eu gostaria que ela fosse, sabe, que ela não desse tanta despesa para mim e funcionasse. Por exemplo, se você tiver... Eu não tenho os números fechados, porque isso vai ficando cada vez mais tecnologicamente sustentável, mas se você tiver lá 2 hectares, por exemplo, de terra, você consegue produzir, digamos assim, uns 2 megawatt-hora de energia elétrica. 2 megawatt-hora. Põe aí 8 horas.
2 megawatt-hora hoje, você consegue... com dois, mais ou menos uns 2 hectares. Põe um pouco menos aí. Não, mas assim, Um só com hectare e sol. meio. Com sol. Só com... Isso é fotovoltaico. Tá, legal. Fotovoltaico. Tá legal. Você consegue hoje 2 megawatt-hora. Você E calcula dá para 2 abastecer o quê? megawatt-hora. Dá para abastecer o quê com esse 2 megawatt? 2 megawatts é um absurdo. 2 megawatts é uma coisa assim, hora, né? Tem que ter um engenheiro elétrico comigo aqui, né? Para a gente conversar sobre isso. Mas você não vai usar nem metade disso, até menos. É O resto mesmo? você pode vender. Teoricamente, você podia vender. Sabe quanto que está mais ou menos 1 megawatt-hora que eu pago aqui em casa? 1 megawatt-hora que eu pago aqui em casa está na faixa de R$ 1.200. 1 megawatt-hora que vem na minha conta de energia elétrica. 1 megawatt-hora. Eu não uso tudo, então eu pago aí, né, 10%, né, desse valor. Entendi. Por mês. O cara gera por hora 2 megawatt-hora e está na faixa de R$ 1.200. Ou a distribuidora de energia elétrica, ela vende para o nosso... Isso foi um residencial, tá? Não estou falando Entendi. nem comercial, né? Classe residencial. R$ 1.200 ou mais, nem sei, deve estar mais agora. R$ 1.200 hora. Mas aí muita gente fala assim, ah, mas eu vou gastar uma baita grana aí para poder fazer isso, tal, e quando que eu Olha, vou para ter esse você ter retorno? na sua casa hoje, isso é um caso real. Eu tenho um parceiro em Penápolis, ele instalou 5 sistemas fotovoltaicos com os painéis da melhor qualidade. Não vou falar o nome aqui, tal da empresa, né, que fabrica o painel solar fotovoltaico. Os caras gastaram, acredito eu, na faixa de R$ 15.000, e os caras, eles não... Isso residencial, R$ 15.000, e eles estão autossuficientes de energia elétrica durante o dia, Eles com tiraram o relógio? ar-condicionado. Tiraram o relógio? Não, é proibido você fazer isso, a não É ser que proibido. você viva num local que seja sem Tá energia elétrica, certo. chamam de off-grid. Aqui nós temos um negócio, tem uma lei brasileira, a ANEEL é uma quadrilha das empresas distribuidoras, geradoras e transmissoras de energia elétrica. Já vou ser preso de novo, mais uma vez, mais um processo Eu vou contra mim. junto, vou junto. A ANEEL, ela protege Sim. a empresa que vende e desprotege quem consome energia elétrica no Brasil. Quer dizer, eu sou obrigado. Se eu quiser tirar o relógio, é verdade Não, é mesmo. uma Eu lei. não posso tirar? É uma lei, é uma concessionária de energia elétrica, ela tem a concessão, você sabe o que é concessão, né? Ela tem a Sim. concessão do governo federal, estadual, bababá, municipal, às Se eu vezes. quisesse, então aquele negócio, se eu quiser viver mesmo que sem energia, falar assim, ermitão total, ermitão não, né? Assim, eu viver com lampião e vela, eu não posso. Não, você pode falar para, né, a distribuidora arrancar o seu relógio que você não quer mais pagar com energia elétrica. Não, é isso Só que eu que tô aí você não falando. vai ter nada, você vai Não, brigar com a empresa de energia elétrica. Aí se não. você instalar um painel fotovoltaico lá na tua casa e É. a distribuidora descobrir, ela vai para cima de você, entendeu? Ah, caramba. Quer dizer, eu não sou proibido de não querer energia, mas Viver também sem não posso energia pôr. elétrica, Então, mas também mas você não não posso pode pôr gerar energia. sem a bênção deles. Tem gente Mamamia. que faz isso, só que é perigoso, porque tem uma lei, existem Ó, leis, sabe? quem tiver Eu nos gosto de ouvindo, ó, viver, quem tiver nos ouvindo aqui, que tenha um eu vou ser contraponto presa, com né? isso, não esquenta com isso, não, é posição, a gente sabe. Mas quem tiver ouvindo aí que contrapõe esse, né, esse ponto de vista ou essa afirmação que a gente está aqui tornando pública, vem falar também, me liga aí, vamos gravar se for o contrário disso, né? Porque vale a pena esse debate, bastante, eu acho. Né? A gente tem que parar de ser bobo, né? E também não cair nessas historinhas aí. Bom, continua lá, Carlão. Tem muita coisa, né? O que acontece? Você hoje tem a AB Solar, Associação Brasileira das Empresas de Energia Fotovoltaica e Solar. Eles estão acampados em Brasília, porque existe um projeto de destruição das empresas de energia fotovoltaica brasileira.
A quantidade de empresas de energia fotovoltaica que estão quebrando no Brasil é absurda. Eu estava lendo hoje, parece que com essa crise que eles, né, sintetizaram aí, sim, 90% dos negócios com fotovoltaica paralisaram no Brasil. Não é possível 90% dos, né, e vai subir 20% a conta de energia elétrica. Itaipu está sem água, Itaipu não tem água, o Rio Paraná secou, e nós usamos petróleo, nós usamos carvão, gás, óleo diesel para gerar energia elétrica nas termoelétricas que foram instaladas em 2001, quando teve o primeiro apagão, que foi o grande erro do Brasil, foi em 2001, quando não foi privatizada a Eletrobras, só foi privatizada a Telebrás. Mas aí o Sérgio Mota faleceu, não deu tempo de privatizar a Eletrobras. E nós pagamos hoje R$ 1.200 megawatt-hora, sendo que a gente podia pagar que nem o Chile, 6 meses no ano, não ter conta de energia elétrica, zerada. Dizer, pelo menos para metade cairia, né? Não, o Brasil é o maior assim, produtor de energia fotovoltaica latente do mundo. Só isso que você imagina. Latente, porque ninguém usa, é proibido, as distribuidoras, a ANEEL, sabe aquele negócio de você criar dificuldade para vender facilidade, sabe aquela coisa? Não tenho dúvida. No ramo deixa eu falar uma outra coisa. Nossa, nesse ramo é muito louco. Mundial. Eu vou comentar em outra. Não, vou comentar agora já. Olha só que louco que aconteceu. Para ver como que isso é uma verdade, né? E esse país aí a gente sofre extorsão direto, né? E sem a gente perceber, porque a gente é meio que subserviente, né? O povo todo, né? É um povo meio que... Bom, olha o que aconteceu comigo. Eu recebi uma multa, que a hora que eu fui verificar essa multa, eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa errada, eu preciso confirmar essa data. Foi num domingo à tarde, em determinada região, procurei o quilômetro que eu estava lá, eles estavam falando que era 80 quilômetros por hora, ali o limite, né? E eu estava 88 por hora. Né? Aí eu já fiquei invocado com esse negócio. Aí, a hora que eu achei o lugar era 90 km por hora o permitido. Aí eu falei, vou recorrer, porque os caras estão me enganando. Vou recorrer nesse negócio. Fui ver em letras miudíssimas que vem ali naquele papelzinho asqueroso de multa, miudíssimas, falando o que você tem que fazer para recorrer. Cara, tem que ser por correio, cara, não pode ser por internet. Você tem que provar algumas coisas, e aí vem o golpe. Em determinado momento, fala assim, ó, você tem que mostrar a tua carteira, tem isso, aquilo, não sei o quê, e você tem que mostrar que você está pago, está em dia com a PVA. Acho PVA. Velho, eu falei, que grandíssimos filhos de uma puta. Porque o sujeito, se não tiver com coisa, ele não pode reclamar, ele tem que pagar, velho. Ele tem que pagar uma coisa, cala a boca, uma coisa que foi roubada, foi indevidamente aplicada. Olha que coisa de louco que é esse país que a gente vive, né? Então, isso deixa a gente transtornado de raiva, né? Porque você fica de mãos atadas, é o que você acabou de falar, Carlos. Eu imagino como que não deve ser esse lobby gigante aí, né? Dessas companhias, falar, cara, é assim que a coisa funciona, cala a tua boca aí, paga e fica quietinho, e não tenta tirar isso da gente não, né? Que é isso que você está dizendo, né? Eu acho o seguinte, cara, deixa eu ficar no centro aqui do negócio. Eu acho o seguinte, cara, o ramo de energia elétrica, vamos falar de energia, vamos falar de combustível, vamos falar de uma coisa mais abrangente, né? O Ford modelo T era elétrico, era o Ford modelo T, a Ford, o Henry Ford, ele inventou um carro elétrico. Isso quando? No início, quando 60, começou, o primeiro modelo T século 19 para 20. O primeiro modelo T era elétrico. Aí o JP Morgan falou, não, eu não vou financiar. Tem que ser um motor a ciclo Otto de combustão com petróleo. Está entendendo? A jogada. O Tesla, ele inventou a transmissão wireless de energia elétrica. Caramba! Você receber
Ele inventou o wireless, ele inventou o celular, ele inventou... Ninguém sabe que os Tesla inventou, na verdade, está tudo meio escondidão lá. O Elon Musk que comprou bastante patente dele, né? Por isso que botou o nome Tesla. Bateria de carro, Tesla inventou tudo. Né? E o que acontece? Era para todo mundo não estar pagando conta de energia elétrica desde a época do Tesla. Era para estar todo mundo usando carro elétrico desde a época dele também, desde o início do século XIX. Era para todo mundo estar usando veículo elétrico, era para estar todo mundo autossustentável desde o século XX, início do século XX. Vamos falar em 1901. Caramba, o que é isso? Há 120 anos atrasados, né? 120, né? Lembra dos 120 mil, né? 120, sim, 120 anos atrasados, porque o Tesla, ele inventou isso, só que como o JP Morgan, e não só o JP Morgan, né? O establishment, né? Tem um cara que ele fala do grande irmão e das pequenas irmãs, né? Nós temos um grande irmão e temos as pequenas irmãs, né? The Big Brother and the Little Sisters, né? Esses caras, eles não deixam o ser humano não ser autossustentável. Só que agora acabou. O petróleo bateu menos $35. Imagina, você tem que pagar para entregar o petróleo e tem que pagar para estocar. $35 o barril. Aí o Trump foi lá, tentou arrumar a casa, tal, pá, mas está $18 o barril de petróleo. Na época que o Chaves fazia aquela ditadura lá, estava $120 o barril de petróleo. Hoje está 18, quer dizer, não tem ditadura. Os árabes sauditas, acabou. A Rússia, acabou tudo. Os caras, entendeu? Então, o que acontece? Agora é a hora do salto quântico, que a gente conversou naquele dia lá que você fez o meetup lá em Biriguil, 10º meetup. É o salto quântico. Que eu organizei e você apresentou, né? Vamos deixar claro. Eu só mostrei que você me deu a brecha lá, você abriu a porteira, eu entrei, né? Eu sou maluco, você deixou uma brecha. Estou há 30 anos aí tentando mostrar um pouquinho do potencial do Brasil, não só eu, e graças a Deus, eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas maravilhosas, né, na minha vida, né? Almirante Renato Archer, né? General Leônidas Pires Gonçalves, sabe, aquelas pessoas assim que eram patriotas mesmo, que não existe mais patriota nesse país, né? Você tem vendedor de alma, né? O Hitler entrou na França sem dar um tiro de canhão, né, o Cássio? O Hitler entrou no dia 10 de maio de 1940, o Hitler entrou na França sem dar um tiro de canhão. Ele comprou o Congresso Nacional Francês. Ele falou, quanto custa? Ele pegou todo mundo lá, passou o rodo, entrou na França e o povo francês foi enganado pela cleptocracia francesa e as mulheres botavam flores nas baionetas das armas dos soldados alemães. E o Terceiro Reich destruiu a França. E isso foi em 1940, quer dizer, a gente está nós estamos em 2020 e vendo a mesma coisa hoje no Brasil, né? Os caras, eles querem entregar esse país aqui a preço de banana, entendeu? O Congresso Nacional, Rodrigo Maia, né? Bom, antes da gente entrar em política, não vou falar mais nada, chega. Dá uma certa raiva de falar em política, cara, porque a gente está vendo o tamanho da incompetência que são esses líderes brasileiros aí, ponto final. É isso que está rolando, tá? Sem ser partido A ou B, é muita incompetência. Os caras são ruins pra cacete e canalhas pra cacete. Né? Exatamente. Agora, me lembrou do negócio, você falando do Hitler aí, nessa época de isolamento, nesse período de isolamento que a gente está, tem muita gente aí que está assistindo muitas séries, filmes, etc. e tal, né? Ontem não, foi ontem, conversei com o Fabiano Junqueira, que é o dono da FIT Telecom, que abastece praticamente internet para toda... Conheço o Fabiano. Para toda a Alta Noroeste aqui, né? Pega até Rio Preto lá, os caras estão fodão no negócio. E ele falou, imagina, Cássio, todo mundo voltando para casa nesse período, o que aconteceu com a nossa banda, né? Pô, dobrou, né, cara? Então ele consumia, assim, eu consumia 10, eu passei a consumir 20. Então ele falou, cara, a gente, ainda bem, olha que legal o depoimento que ele deu, ele falou, ainda bem que a gente estava com um plano de projeção futura, né, porque eles têm que investir primeiro para depois poder vender, né, então eles têm que abrir caminho lá e tal. Ele falou, ainda bem que a gente tinha isso, então a gente estava cheio de banda aí para suprimir essa super
né, super lotação, vamos dizer assim, né? Então, enfim, todo mundo usando de uma vez. Aí que a gente chega numa conclusão, falando, tá, por isso que uma empresa não pode parar de investir, né? Embora ele tenha investido isso e usado para uma crise, cara, se ele não tivesse feito isso, ele estava ferrado, né? Então, olha que bacana. Aí, falando nisso só, Carlão, só que não era nem isso que eu ia falar, mas já Não, vamos. complementando as séries e tal, e lembrando aí que você falou do Hitler, né, e tal, tem uma série chamada O Homem do Castelo Alto, cara, que é muito interessante. Eles supõem, né, ela é meio sinistra, assim, mas eles supõem que o Japão e a Alemanha tivessem ganhado a guerra contra os americanos e os alemães e os japoneses tomaram os Estados Unidos, colonizaram os Estados Unidos. É Dividiram muito no meio. louco, dividiram no meio. E é muito louco isso daí, vale a pena ver. Eu não vou dar spoiler aqui, mas vale a pena ver essa série, que é muito Olha, louca, cara, é é muito uma legal. coisa distópica e possibilidade enorme, né? Com Então, outros atores agora, né? Com outros atores. exato, exato, com outra coisa. Que fiquem atentos, olha, uma dica para todo mundo é assistir o Homem do, como é que é? O Homem do Castelo Alto, O Homem do né? Castelo Alto, é. Eu Também. acho que o Brasil ele está numa oportunidade de ouro. Você tem ideia? Os Estados Unidos, isso já está desde 2014. Eles vão ter uma seca no meio oeste americano de 10 anos. A última vez que isso aconteceu foi no ano 800 depois de Cristo. A produção agrícola dos Estados Unidos e do Canadá também vão despencar de uma maneira assim grotesca, né? Eles estão fazendo eutanásia em granjas de suinicultura, porque não tem ração e as fábricas, né, de produtos estão fechadas. Aí deu 40% da produção agrícola, porque a mão de obra que vai para a colheita nos países ricos da Europa, Estados Unidos, Canadá, é de imigrantes, Cássio. Porque você conseguiu hoje mecanizar o plantio, né? A aragem, tudo. Mas a colheita, no caso da Itália, por exemplo, que é uma colheita de produtos de valor agregado altíssimo, tem que ser feita por ser humano. Só que o negócio do italiano é ficar tomando vinho, comendo chouriço e falando mal do governo. E aí os imigrantes que iam para o campo estão proibidos de entrar na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. A Inglaterra, ela importou romenos para a colheita. Mais de 5 voos charters de romenos foram para a Inglaterra, porque o inglês está lá, paradão, entendeu? E nunca foi o inglês que colhia, né? Nunca foi o americano que ia colher a laranja, a uva, a maçã, era um imigrante, entendeu? E aí esses imigrantes estão proibidos de entrar no país. Então, o agronegócio do mundo inteiro, tirando o Brasil, acabou. A China, por exemplo, a China, ela agora, porque lá no hemisfério norte, agora, lá em cima, no norte, é primavera, é época de plantio e de colheita. Certas culturas, tipo maçã, é para colher. Por exemplo, a China é um dos maiores consumidores de trigo. Aí, o que acontece? A China é um país totalmente maluco, diferente do normal. Existem passaportes internos. Tem região que você não pode passar, né? Não, opa, sai do trem que aqui é o seu limite, vai, volta. Aí, esses caras que plantam na China são imigrantes internos, são migrantes, eles migram para certas regiões da China, e agora é época de plantio de trigo. Então, não tem essa mão de obra temporária, não consegue pegar um trem, um ônibus, um carro, qualquer coisa, para ir plantar trigo. E a China não tem trigo. A China Carlão, é o maior consumidor de trigo do mundo. Isso aí a gente ouve, então, quer dizer, é fato mesmo, né? Que a gente ouve que o Brasil é o celeiro aí de alimento do mundo e parece que é mesmo. Sempre né? foi, desde quando vieram para cá, desde do Dom João VI. Você vai lá para aquelas catedrais lá na Europa, o ouro que está lá na parede lá das catedrais, nas estátuas europeias, são todos do Brasil, cara. E lá é tudo brasileiro, é desde Brasil. Minério, né, do orgânico, de tudo. Ô, Carlão, é o seguinte, cara, a gente está chegando aí, acho que a 50 e poucos minutos aí. Já? Já, cara, você está vendo como flui, é gostoso pra caramba. Mas vamos tentar. Você viu que eu falei bobagem pra caramba, né? Não, eu acho que não, que bobagem caramba, pô, pelo amor de Deus, eu acho que é genial, sabe, ouvir, você cara, uma biblioteca aí fantástica, meu, é um Googlezaço aí, e eu acho que não, eu tento esse é o trabalhar, papo, né, cara?
Uma coisa eu acho bacana assim, para a gente deixar nesse podcast aqui, né? A gente entender que realmente a nossa terra aqui, e a região que a gente está particularmente, o Brasil todo, mas aqui, trazendo aqui para a nossa região, é muito rica mesmo, e tem que ser melhor aproveitada. E, de repente, aí está uma oportunidade fantástica da gente transformar, né, que muita gente chamava sempre a nossa região de como é que era, a região pobre, né, um caminho pobre, enfim, né, cara, e sempre foi taxado disso mesmo, não tem dinheiro essa região, pô, mas dá para a gente falar mal, então, fala assim, não, lá você pega lá, por exemplo, a Araraquara, aquela região, é rico, e aqui é pobre. Então, esse negócio está aí o Carlos mostrando para a gente que com um pouco de vontade, tecnologia, né, conhecimento, dá para transformar as coisas legal, né? Porque a gente tem o que é mais valioso que a terra, né, cara? Então, dá para se fazer muita coisa, né, Carlão? Então, queria te agradecer, velho. Brigadíssimo de estar falando com a gente aqui. Nós vamos bater outro papo sobre outros assuntos, com certeza. Então, em breve a gente vai gravar outro, um meetup, alguma coisa assim. Mas já quero te agradecer de montão você estar aqui com a gente e compartilhando essa sua rica experiência nas coisas e conhecimento, beleza? Numa próxima a gente já toca a vida. Picotou a ligação, picotou. Diga lá. Estar com você aí, Cássio, nessa que... luta aí, né? Cara, eu que agradeço, o privilégio é todo meu aqui, a gente poder compartilhar as coisas com todo mundo, né? Beleza? Brigadíssimo obrigado, de novo aos ouvintes aí, obrigado pra caramba vocês estarem ouvindo e sempre a gente vai tentar trazer coisas interessantes aqui, né? Sou Cássio Bettini falando a respeito de tecnologia, inovação, comportamento e tudo que nos interessa aí bastante nesses dias que a gente está vivendo. Entrevistei aqui o Carlos Aranha, que é fantástico, figura top pra caramba, sempre voltado a solucionar problemas relevantes aí. Até mais para todo mundo, a gente se vê no próximo podcast. Beleza? Falou, Carlão. Tchau, tchau. Valeu, Cássio.